todas as expressões sociais de luto, aquela que é mais visível talvez seja o que vestimos. Mais ou menos conscientemente, o que escolhemos vestir é um gesto de comunicação. A roupa agasalha-nos, conforta-nos, apresenta-nos ao outro. Dizemos quem somos através do que escolhemos vestir e vestimos-nos adequando-nos para as ocasiões, reconhecendo as regras sociais que ditam aquilo que devemos ou não devemos usar. Nesta perspectiva, o vestuário de luto talvez estabeleça uma espécie de fronteira entre a expressão de uma dor privada e o anúncio público de que perdemos alguém que amamos. Se dizemos como nos sentimos através das cores que usamos, no vestuário de luto, o preto realça-nos a morte, a tristeza, o pesar. Mas, para além da cor, que outras regras e tradições existem para o que vestimos quando enlutamos? É um hábito em desuso? Que mudanças foram acontecendo ao longo dos tempos? E que diferenças e que semelhanças existem nas diferentes geografias? Para nos ajudar a enquadrar estas questões, hoje recebo Pedro Augusto. É doutorando em Filosofia na Universidade Nova de Lisboa e o seu trabalho de investigação centra-se no vestuário em Portugal no século XIX, incluindo as expressões de luto. Foi curador das coleções do traje e têxteis do Museu de Etnologia e Arte Popular desde 2006 a 2018 e centra parte do seu interesse na etnografia dos hábitos e costumes da vivência humana do luto. Olá, Pedro. Olá, Ricardo. Como estás? Tudo bem. Se calhar começávamos por a pergunta mais abrangente de todas, para começarmos então a falar de um tema que importa, que se calhar é um hábito que está em desuso, o vestirmos-nos de preto, o vestirmos-nos de luto, quando perdemos alguém, pelo menos numa perspectiva mais citadina ou urbana. Mas para começarmos, existe de facto um regulamento social para o vestuário de luto? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite e por essa apresentação assim, super empolada, não é? Mas para responder à tua pergunta, eu acho que nós vivemos num período assim, mais ou menos de transição, não é? Há coisas com as quais nos deparamos que parece que estão a perder ao mesmo tempo e não sabemos bem como estar nesse meio, porque realmente parece que já não há uma regra social parece que está a deixar de haver uma regra social para a expressão do luto na forma de vestir. O que não quer dizer que não tenha havido. Uhum. É precisamente essa a questão, é que e eram super regulamentadas. O século XIX, acho que até é um fato interessante e que até que se costuma referenciar muitas vezes, acho que foi a Rainha Vitória, não é? De Inglaterra, que quando o Príncipe Alberto faleceu, que nunca mais vestiu cor. Outra cor que não o preto. E acho que foi nessa altura também que se começou a regulamentar de uma forma muito rígida, mas não em termos legislativos, mas em termos destas práticas sociais que tu falaste. Quanto tempo é que é aceitável uma pessoa estar de luto? E há regras, e passaram-se a ter regras sociais muito específicas, quando era o caso de um filho, quando era o caso de um marido, quando era o caso de um familiar. Portanto, quanto mais distante a relação, menos era esta necessidade de estar no luto. E se calhar menos severa também menos severa, sim. A forma de vestir e a forma de manifestar. Sim. E há quem diga que, na verdade, como a mortalidade devia ser tão alta, que, na verdade, nós vemos aquelas imagens do século XIX, dos chapéus com penas e dos padrões e dos tecidos drapeados e tudo mais e das cores, mas há quem diga que na verdade, as pessoas nunca saíam de luto. Estavam sempre a atingir essas roupas de preto, porque estava sempre a morrer alguém. Havia sempre o luto a fazer por alguém. E é uma ideia engraçada de que o século XIX, de alguma forma, é tido como o século em que surge a moda e todas essas questões ligadas com este fascínio com o novo, não é? Com as novas cores, com os novos tecidos, com os novos materiais. E, ao mesmo tempo, tudo isso está a ser cortado ao mesmo tempo, porque há uma obsessão com a morte e com o luto, em especial, muito grande. E aí se instituem essas regras sociais de maneira muito forte, tão forte que nós estamos a assistir ao fim delas hoje, de alguma forma. Ou parece que sim. Porque, de facto, aquela noção de que nós, o vestir integralmente o preto, nos dias de hoje é comum e é aceitável e é expectável que, quando vamos a um funeral, vistamos preto, não é? Mas depois disso já não é propriamente aquela
manutenção desse traje, desse vestimento, dessa roupa. Estou a focar muito no preto, mas existiriam também outros códigos ou outras regras para além da cor, não é? Sim. Têxteis, imagino, adornos, que se calhar não eram permitidos. Que outras regras aqui existiam, e se calhar começamos pelo século XIX, já que também é a tua área de interesse. Para além da cor, que outros símbolos ou que outras permissões ou restrições havia no vestuário? Uma coisa engraçada, antes de responder diretamente à tua pergunta, uma coisa engraçada que tu acabaste de dizer foi esta questão de vestir o preto e de manter o preto. Muitas vezes não era só manter o preto, era dos rituais que se poderia ter era nem sequer lavar a roupa. É o preto e manter aquela roupa Intacta? Sim. Bem, nem é bem intacta, porque no fundo é quase como cristalizada no momento da morte. Exatamente. Cristalizada é uma boa palavra. Em que está a ganhar... parece que está... Toda aquela ideia de mortificação do corpo através do preto, não é? E de vestido preto, fica ainda mais pesada quando nem sequer se lava a roupa, não se muda de roupa. Há muitas manifestações do não cortar o cabelo, por exemplo, não fazer a barba, que têm ramificações muito, muito, muito antigas e que fazem parte desses códigos, não é? Ok. E cortar a barba ou não cortar o cabelo, e isto remete-me também para diferenças de género. Se calhar também haveria uma mulher que perde o marido, provavelmente tem determinadas regras ou tem determinados regulamentos, nesta altura, que se fosse o marido a perder a mulher, não teria que fazer. Ou seja, a mulher se calhar teria que enlutar com outra severidade e com outra imposição, ao contrário do homem, ou não? Sim. O luto da mulher sempre... não é sempre, mas no século XIX tornou-se muito mais pesado que o do homem. Antes disso, o luto era pesado para os dois. Toda aquela... E, aliás, antes disso, na verdade, antes do século XIX, em que estas regras foram, assim, ditas mais... foram impostas de uma forma mais social, mas não era uma questão jurídica. Antes disso, era uma questão jurídica. Era? Era uma questão jurídica. Por exemplo, quando falecia um rei ou quando falecia alguém importante, era decretado luto e era decretada a forma como é que esse luto devia ocorrer e era decretada o tempo desse luto. Para os familiares ou para toda a gente do país. Ok. Toda a gente do país, quando o rei morria, tinha que usar durante um determinado tempo um determinado tipo de vestuário, de um determinado tipo de tecido e com uma determinada tipo de cor. Chamam-se isso umas pragmáticas de vestuário, que depois deixaram de estar assim em voga no século XIX e que passou a ser mais uma questão social, como tu disseste, mas era uma questão legislativa quase. E punível. Muito punível, sim. E que dizia coisas tão específicas como essa questão do não fazer a barba, não cortar o cabelo. E então, nessa altura, talvez, para as mulheres e para os homens, fazendo assim um rodeio para chegar ao teu ponto, o luto era igualmente carregado. Há muitos exemplos de que, até mais ou menos ao início do século XIX, era tudo com capotes e capas e mantas, como se dizia, e rebuços, uma coisa que é muito interessante na palavra rebuçado, que nós comemos hoje. Que é um revestimento. É um revestimento, é rebuçado porque está envolvido. E então os rebuços eram uma espécie de gesto de envolver o corpo numa capa que era comum às mulheres, tanto os homens como as mulheres usarem os capotes. Ou capotes, ou mantas, ou mantilhas. O palavreado à volta das peças de roupa relacionados com o envolver o corpo no luto nunca mais acaba. Há toda uma gama de peças de roupa relacionadas com o cobrir. E pesar. Eu estava a ouvir-te e estava a imaginar o peso da roupa, o peso do manto, o peso de... Eram têxteis pesados ou leves ou eram indiferentes? Super pesados, sim. A maior parte deles,
principalmente antes do século XIX, era um tecido chamado burel, em que é um tecido feito de lã, que é empapado. É tecido, não é? Parecido com as nossas mantas de burel? Exatamente, é a mesma coisa. Ok. Depois era pisoado para aquilo ficar assim bem quase impermeável, mas aquilo tem um peso enorme. E era usado no verão, no inverno, independentemente de quando a pessoa morresse. Siga. Ok. Talvez talvez houvesse tecidos mais leves, mas o burel realmente era como o linho e tudo mais, mas o burel, até porque o burel, o tecido lã, tinha esta característica, é que vem logo escuro, não é? Não é preciso pintar, não é preciso tingir. E só no século XIX é que surgiram os tingimentos cromáticos? Sintéticos do preto. Okay. Antes disso eram pigmentos naturais, mas precisamente por causa disso, quando as pessoas vestiam aquelas capas castanhas ou aqueles capotes castanhos escuros, esse castanho escuro era já considerado preto. Esse castanho, como vinha das ovelhas assim mais escuras, chamava-se ao castanho escuro já preto. E então o castanho escuro era uma cor aceitável para o luto, na verdade. E porque esta... Enfim, eu acho que a história das cores e a representação cromática das cores depende muito do contexto cultural e do contexto histórico em que estamos a falar. Mas o preto sempre teve esta conotação fúnebre, sempre teve esta conotação de morte, de perda, de peso, ou não? É interessante que eu acho que o preto surgiu, ou a cor preta surgiu mais relacionada com o vestuário, ou com muita intensidade, sobretudo no Renascimento, Barroco e tudo mais. E é interessante que na tua apresentação tenhas dito que temos formas, deixa eu ver se eu consigo fazer o rewind, mas temos que o vestuário são formas de nos comunicarmos na sociedade e da sociedade nos conseguir ler. Isso parece que é uma coisa... Um diálogo. Um diálogo, mas parece que é uma coisa... Parece que é um código social. Eu acho que o preto vai um bocadinho ainda mais além disso. Claro que racionalmente se pode falar nesse código social, não é? Tipo, nós reconhecemos alguém que está de luto quando veste preto, quer dizer, hoje se calhar já não é? Ou não, já é mais dúbio. Mas em termos ontológicos mesmo, o preto é a cor de que antes de ser a comunicação de luto, o preto é a ausência de brilho, é a ausência é a cor de uma coisa que não irradia luz, não irradia nada, tem a ver com o vazio. Até tem um contexto quase bíblico, se calhar, das trevas fez-se luz. Sim. Daí ser o vazio também. E depois também imagino que exista um ponto de vista físico, do ponto de vista da física. Agora não sei se é o preto que é a ausência de cor ou que é a soma de todas as cores, mas acho que é a ausência de cor, não é? A ausência de cor, e o branco é a soma de todas as cores. Exato. Sim. Portanto, até nisso bate certo, não é? O preto ter estas características todas, o pigmento. Sim, se bem que este lado mais científico da cor só se começou a desenvolver no século... Aliás, no classicismo, finais do século XVIII, século XIX. Antes disso, o preto era considerado uma cor como outra qualquer. Aqui a questão é que, em alturas da história, isto para responder à tua pergunta, em alturas da história em que... E eu acho que a morte sempre colocou este... ou sempre nos fez confrontar com esta questão, que quando morre alguém, sentimos abandonados, não é? Sentimos sozinhos, coloca um vazio e coloca sempre uma vez mais esta questão do... ou somos confrontados sempre uma vez mais com a questão do estarmos aqui sozinhos enquanto espécie humana. Estamos aqui condicionados à nossa situação terrena e não temos salvação possível. Porque não existe Deus, ou não acreditamos em Deus, ou podemos esperar por qualquer coisa que venha a seguir, ou mesmo se exista e nós não sabemos, a nossa posição aqui no mundo é sempre completamente desligada desse nível de transcendência. Então resta-nos a nós, no nosso fado e no nosso destino carregado e
cheio de carne e de sangue e de músculos e de coisas ligadas com o corpo, não é? Entregarmos a esse destino sem saber muito bem, Sim. porque a Terra realmente não tem nada divino, não é? Tipo, não tem nada de Transcendente. transcendente, não é? E há períodos da história em que foi assim, em que se pensou assim. Na Idade Média, por exemplo, por muito que se achasse que o homem estava separado do plano transcendente, do ponto de vista da sua salvação, a posição do homem na Terra era vista como um caminho para Deus. A partir do Renascimento e do século XVII, do Barroco e tudo mais, há um desligar tão grande entre nós aqui e qualquer coisa lá, e nós aqui sujeitos à morte, à carne, ao orgânico, ao podre, à decadência e tudo mais, que realmente essa incapacidade do corpo, tão desligado desse lado, de irradiar qualquer coisa que seja, de ter qualquer tipo de luz que seja, a que não seja um caminho para a decadência, é muito forte. E não é por acaso que, lá está, o preto surge nessas alturas. Começa a surgir como vestuário de luto nessa altura. E porque foram alturas muito... em que a morte... Diz? Foram alturas muito negras. Negras, exatamente. A morte estava muito presente na vida das pessoas, na vida em geral. E eu acho que sempre que alguém morre, mesmo hoje em dia, a morte faz-nos confrontar com essa ideia de estarmos sozinhos, estarmos desligados. O preto é falta de comunicação. No preto não se comunica nada, não há luz, não há irradiação, é o vácuo. Há bocadinho falaste nos adornos e nos adereços, e agora, pegando outra vez nessa pergunta, realmente, lá está, claro, tipo, em certas alturas também da história, é claro que a mulher tinha o luto da mulher é sempre muito mais carregado, não é? Porque ela é que traz a culpa que traz em termos religiosos da queda do paraíso, tudo mais, da condição humana, tudo mais. Tem sobrado sempre para as mulheres, Tem sobrado sempre para as mulheres, de alguma forma. E então o luto é pesadíssimo, sobretudo para as mulheres, e sobretudo a partir do século XIX. Véus até ao chão, panos a cobrir tudo, a ausência de brilho nos tecidos, a ausência de brilho nos adereços, cobrir os brincos, os colares, tudo o que seja brilhante com pano, ou não usar de todo. Chegámos a falar uma vez, acho eu, sobre como no século XIX até foi inventado um tecido de propósito que se tornou o tecido luto, que era o crepe, que é um tecido meio acetinado, mas que é engesgado de propósito para não ser um tecido liso, para não ter brilho, não é? Para ser uma coisa enrugada, não é? E tudo nos lutos muito pesados, esse tecido era utilizado de uma forma muito ostensiva, não é? E por todo o vestuário, sendo um tecido caríssimo. Mas sim, tem esta conotação toda de uma ausência, o preto como ausência, o preto como vazio, e é isso. Ok, e sobretudo com este peso, não é? Eu ouço-te a falar destes tecidos, destes têxteis, desta volumetria também dos materiais, porque parece que estes têxteis criam depois também uma volumetria de tal forma grande e ostensiva que de alguma maneira disfarçam também as formas do corpo. E as pessoas quase que perdem um bocado as formas físicas, não sei. Até ao século XIX, sempre assim. Quando no século XIX surgiu este fenómeno da moda, das coisas, desta ênfase da novidade, das coisas que estão sempre cada estação vem uma coisa nova. O luto também sofreu com isso. E se até então o luto tinha este peso que tu referiste, e da ocultação da forma, e há uma imagem super intrigante no século XIX,
por volta de 1840, 1850, pelo tipo de vestuário, em que é uma mulher num daqueles estúdios super decorados, não é? Com drapeados, com cortinas e tudo, e a coluna e tudo mais. E depois ela... é incrível esta fotografia, porque ela está completamente de luto e não se vê a cara da senhora. Ela está completamente coberta, com um véu da cabeça aos pés. Nota-se que ela está com uma crinolina, com aquelas saias de armação muito largas, completamente drapeada por todo lado, e depois está com um véu que lhe oculta completamente o corpo, a cara, tudo. E é incrível que, na fotografia, a cara é aquilo que tu queres fotografar, não é? É aquilo que te torna reconhecível de alguma forma. É o último resíduo, é o resíduo mais reconhecível da tua identidade, de alguma forma. E é isso que não surge nessa fotografia, porque ela, se esta história for verídica, a senhora fotografada estava num luto super pesado por um filho que tinha falecido, e é interessante que ela tenha tirado uma fotografia precisamente dessa forma para... Na verdade, não sei porquê, para se lembrar do luto. Estava irreconhecível. Estava irreconhecível, sim. É assim que ficamos, talvez, também reconhecível, e talvez seja assim que ela se tenha sentido. Exatamente. Mas é muito curioso ver estes códigos de linguagem até ser para si própria, de se não se reconhecer na fotografia. Se calhar, se ela não soubesse que era ela, não se reconheceria. Exato. Hoje em dia, se não fôssemos através da história de tentar perceber a história daquela fotografia, talvez nunca soubéssemos. E se ela desaparecesse aí na Feira da Lama, tipo, a dizer-me nada de qualquer informação, tipo... Ok. Isto nas mulheres, não é? Sim. O peso, a culpa, um luto pesado. E nos homens, existe muitas diferenças significativas neste peso, nesta adequação do que vestia antes da perda e no que veste depois da perda? Ou... Os sinais de luto no homem, principalmente a partir do século XIX, ficam mais atenuados, digamos assim. Até porque o homem já veste, no século XIX, passa-se a vestir de preto completamente. O preto passa a ser... É o início daquilo que nós temos hoje, que é a democratização da cor preta, preto vestuário, preto de formalidade, de trabalho, de massas, de pessoas que andam nas ruas da cidade e que se não reconhecem e que passam umas por outras e que podiam ser qualquer uma. De anonimato, quase. De anonimato, exatamente. E que o universo feminino está um pouco à parte disso e está muito... Enquanto o homem pertence de alguma forma, se é que precisamos fazer esse tipo de paralelo, enquanto o homem pertence desse modo, no seu vestuário preto e monótono, à esfera pública, a esfera da mulher é muito mais a esfera do privado, e não é por acaso que, junto com aqueles interiores do século XIX, com aquelas paredes todas forradas com tecidos muito, muito decorados e muito brocados e tudo mais, a mulher também se veste exatamente da mesma maneira, porque o domínio dela é o domínio do interior, não é a esfera pública. Sim. E, portanto, como o homem já veste preto, já está numa espécie de luta existencial, porque, de alguma forma, numa sociedade que se possa dizer no início do capitalismo, de alguma forma, no século XIX, esta ideia da produção industrial e do esvaziamento das coisas, e ao ponto de que elas possam ser todas iguais, atinge o homem com especial... um homem que trabalha, não é? Com especial força. E, portanto, esse esvaziamento corresponde, naquela ideia que estávamos a falar atrás, com falta de irradiação, não é? O preto é a cor mais lógica nesse sentido. Se toda a gente é igual, se estamos aqui numa sociedade em que os processos são todos iguais ou tendencialmente iguais, e se na rua nós passamos de uma forma anónima, o preto é a cor que comunica isso de alguma forma, ou é a expressão disso, não é? E então o luto propriamente dito da perda de alguém era sempre, no homem estava um bocadinho mais restrito, tem a ver com os sinais, com os sinais muito mais subtis, com o que se chama os fuminhos, que era tipo umas bandas que se colocavam à volta do braço de um determinado tipo de material, como por exemplo o crepe, esse tecido.
em preto, a forma como, por exemplo, o chapéu podia ser debruado a preto para sinalizar luto. Mas depois há tantas coisas. Os cartões de visita podiam vir com uma determinada com um determinado sinal de luto. E as expressões de luto, na verdade, estendiam-se a outros códigos, não necessariamente o vestuário no tudo, homem. Tudo, na verdade, tudo. Ok, estou a pensar, como falámos, vestirmos-nos é um gesto de comunicarmos. E quando um homem sinalizava isto, um homem ou uma mulher sinalizava isto, sinalizava uma perda, havia expectativa social de que quem o lesse, quem percebesse que a pessoa estava em luto, havia esta expectativa que a abordasse e que lhe lamentasse a perda, que falasse com ela sobre isto? Ou era apenas uma sinalização, as pessoas reconheciam e não havia um espaço para conversa? Não sei se estou a chegar à tua pergunta. Ou seja, quando estamos enlutados e vestimos de preto, assinalamos ao outro que estamos enlutado e que estamos em perda, o que pode permitir gerar uma conversa entre duas pessoas que se cruzam na rua. Sim. Reconheço que estás em perda, quem é que tu perdeste, lamenta a tua perda. E isto quase como funcionava um espaço de ventilar os sentimentos, os pensamentos, a dor da perda. Coisa que se calhar também se foi perdendo nos dias de hoje, porque não é tão comum vermos as pessoas vestidas integralmente de preto ou viver estes códigos tão assinalados, não é? Quase que se perdeu, por não estarmos a usar estes códigos, a oportunidade de conversarmos sobre a nossa perda. Não sei se me fiz entender. Sim, agora sim. Mas é importante perceber também que a perda e o sinalizar o luto, por isso é que nunca se pode falar na cor preta como estritamente, ou o luto usando o preto como estritamente um meio de comunicação. O luto é, como eu estava a dizer há bocadinho, antes de tudo, é uma expressão de um vazio, do vazio de uma falta de comunicação. E depois, lá está, pode-se entender isso como uma comunicação de uma perda. Mas isto para dizer que, geralmente, quem vestia de preto e estava de luto estava isolado. Na verdade, não tinha comunicação com ninguém, não via muita gente. Todo aquele furor social que nós imaginamos no século XIX, por exemplo, das visitas, mais no domínio não só no domínio da burguesia, da classe média, mas também no povo. Dos salões e das conversas e das visitas de casa em casa, dos serões para receber, tudo isso estava vedado no luto. Principalmente nos lutos mais pesados. Depois, à medida que o luto ia aliviando, ou seja, quando ia passando mais tempo, as pessoas entravam mais uma vez na sociedade. E, portanto, o luto ou o preto, ou o vestir preto no luto, nunca foi, ou não se pode dizer exatamente, que seja um incentivador de conversa. Ok. Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Porque, acima de tudo, mais uma vez, o luto tem a ver com nós próprios, com o vazio de dentro, e não tanto com a comunicação de alguma coisa. Estava a ouvir-te a responder-me a isso e fiquei preso quando dizes aliviar o luto e que o que permitiu o alívio do luto era a passagem do tempo. Isto também é uma temática interessante porque o tempo não cura tudo, de facto, embora possa ajudar muito as pessoas a integrarem a perda e tudo mais. Mas neste tempo, e estamos a falar de século XIX, certo? Neste tempo era o tempo que ajudava a aliviar o luto. Ou seja, já não era expectável que alguém, passado determinados alguns meses, alguns anos, não vestisse ou não ostentasse o luto desta maneira, ou a pessoa poderia permanecer, do ponto de vista social, poderia permanecer com aquele indumentário, com aquele vestimento. Acho que era uma opção pessoal, sim. Tem a ver com o peso dessa dor, não é? E que era muito forte no século XIX, era levado de uma forma muito... não quer dizer escatológica, ou seja, não era... tinha muito peso, não é? Tinha muita expressão esse lado. E
refaz outra vez aquilo que tinhas dito, desculpa, perdi-me nos meus próprios pensamentos. Estava a falar e a pensar sobre o tempo cura tudo. Exatamente, sim. E sobre como o tempo poderia funcionar como uma métrica para as pessoas já não se sentirem em luto, embora por dentro se pudessem continuar em luto e em sofrimento. Isto é uma coisa que acontece, e faço esta pergunta, não é por acaso, porque hoje em dia também há a expectativa social de que o luto resolve-se em determinado tempo, não é? As pessoas fazem o luto e eu costumo dizer que o luto é para a vida, no fundo, não é? Enquanto nós formos vivos, vamos estar sempre enlutados pela perda de alguém que amamos, ou que amamos. E não há propriamente uma métrica de tempo para dizer que o luto está feito. O luto integra-se e vai-se vivendo ao longo da nossa existência. E eu fiquei a pensar como existe este regulamento social neste tempo histórico. Este regulamento social de que a pessoa tinha que vestir isto durante este período, se as pessoas se sentiam obrigadas a abandonar estes códigos, estas roupas, ou se de facto era uma opção pessoal e que te dizia que era de acordo com aquilo que a pessoa sentia. Se sentia que ainda fazia sentido usar aquilo, utilizava, se não, sujeitava-se a este regulamento social. Sim, era aquilo que eu estava a dizer, depende da força da expressão para a pessoa, se bem que existiam no século XIX, como tu disseste, esse código social, e realmente era expectável que as pessoas, e era mal visto se as pessoas saíssem do período expectável e passassem a utilizar outro tipo de indumentária. A verdade é que podia acontecer duas coisas, é que realmente passado esse tempo morria outra pessoa e continuava de luto, lá está, porque a mortalidade era tão forte, ou então realmente a certa altura, passado esse tempo limite, socialmente era aceitável que uma pessoa pudesse deixar de usar de luto, o que não significa, como tu disseste, que o luto estivesse resolvido. Usar o luto ou usar uma cor preta na verdade não resolve nada, não é? Expressa qualquer coisa e ajuda de alguma maneira se calhar a aliviar ou a expressar ou a ventilar qualquer coisa que sente e que precisa transmitir ao outro. É engraçado porque precisamente nessa ideia eu vejo o luto como uma espécie de feitiço e nesse sentido o usar o preto era uma expressão desse feitiço. Ou seja, o luto tem a ver com uma incapacidade, na minha modesta opinião, tem a ver com uma incapacidade de fazermos face a uma situação nova. E essa situação nova é, na verdade, um vazio que foi deixado. E então o luto é uma forma de reagirmos a essa situação e bloqueá-la ao mesmo tempo. Nós bloqueamos essa situação e compensamos-la através de rituais e de códigos sociais e de maneiras de fazer as coisas, mas na verdade nós estamos se calhar a lidar com ela diretamente. É um feitiço que nós colocamos sobre nós próprios. É uma espécie de exorcismo que temos que fazer, mas não quer dizer que seja negligenciável. É um exorcismo que temos que fazer para, de facto, passado um tempo, usando preto ou não, mas realmente o preto talvez sinalize isso com uma constitucional força, esse feitiço quebra, não é? E na nossa percepção, de alguma forma, torna-se aceitável continuar a viver com esse vazio, havendo esse vazio. Já não se pode voltar atrás, mas estamos curados de alguma forma desse vazio. Então tivemos que passar por essa fase meio ambígua de termos que passar por um processo super ritualizado de termos que expressar de uma forma, na forma de vestirmos com uma determinada cor que é a expressão exatamente desse vazio, dessa falta de irradiação das coisas, nos sentirmos abandonados, de não termos comunicação com Deus, por exemplo, ou com a pessoa que amamos, ou com a pessoa que amamos, e até sairmos dele. E é isso. Eu estava a ouvir-te também sobre todas estas referências que temos estado a discutir. Imagino que sejam da Europa ou especificamente de Portugal, porque em Portugal eu fico curioso também com a questão do fado,
que todos os trajes do fado são muito parecidos também com aqueles que descreveste, pelo menos na minha fantasia enquanto te estava a ouvir. O chailo, pretos, a roupa pesada, e o fado é isto, não é? Há fados alegres, mas há sempre esta saudade e esta tristeza, este lamento, este pesar nas cantigas e na expressão dessas cantigas. Há alguma influência de como estes códigos de luto no vestuário influenciaram o fado ou a forma como as fadistas e os fadistas se vestiam ou se vestem ainda hoje? Não sei se há influência, mas era interessante perceber se o fado, enquanto género musical, não terá surgido precisamente numa determinada época específica relacionado com este sentirmos abandonados, sentirmos esse vazio. Não necessariamente com a morte de alguém em específico, mas com a ausência? Com a ausência em geral. Aliás, a saudade é isso mesmo, não é? Exatamente. E a impossibilidade de fazer essa mediação, de comunicar, de fazer uma ponte. Por acaso nunca li nenhum estudo que trabalhasse sobre esse tema. Geralmente eu acho que quem se dedica ao estudo do fado, em nível antropológico e tudo mais, anda demasiado focado a tentar perceber se as origens vêm da Argentina, ou se vêm de Espanha, ou se, percebes, estão a tentar buscar, estão a tentar deduzir o fado de outras formas musicais que supostamente pudessem ser mais antigas. Mas, na verdade, eu acho que o fado devia ser pensado tentando abstrair-nos um pouco dessa procura um bocado ingrata de qual é a origem de um género musical, nesta ideia do destino, não é? Quando é que esta ideia do destino surgiu? Quando é que esta sensação de abandono, de não comunicação, de vazio, surgiu enquanto sociedade? Eu acho que foi, não sendo especialista em fado nem nada, mas eu acho que está muito ligado, lá está, como estávamos a falar no início, com o século XVII, século XVIII, século XIX. Todos esses períodos foram períodos em que esta condição de terrena, quase resignada, de sujeição ao destino, de que a fatalidade e ao fatalidade, entregues à morte, de que a vida é um caminho, que a vida na verdade é uma progressão a caminho da podridão e daquilo que fica ressequido, decadente, não é? Surge com muita força nessa altura. Eu acho que os temas do fado, se bem que possam ser mais ou menos contemporâneos, andam sempre à volta disso. Ainda, mesmo hoje, se traduz ou há uma centelha no fado, desse sentimento de abandono e de saudade e de vazio. E de alguma maneira esta força que disseste, deste paradigma das pessoas acharem que estamos a caminho da morte e que há esta desesperança e esta resignação para aquilo que é inevitável, que de facto é a morte, começa a ser contrariada a partir de alguma altura? Pergunto porque, enfim, depois vamos abdicando, também morre-se menos, não é? A morte é muito menos aparente hoje do que nessa altura. Mas há menos, de alguma maneira, uma perspectiva mais auspiciosa, mais brilhante, mais luminosa, que começa a surgir a partir de então, e isso influencia depois toda a moda, toda a indústria têxtil, toda a arte, toda a produção artística, ou de alguma maneira continuamos enquanto civilização nesta coisa mais escura? É uma pergunta interessante, porque eu acho que nós continuamos a lidar com a morte. Eu acho que a morte impregna a nossa vida contemporânea e de há 100 anos para cá, da mesma forma que, lá está, que continuava há 100 ou 200 ou 300 anos para cá. Se bem que nós tentamos abstrair-nos disso, e eu acho que todos os dias nós lidamos com a morte e ao mesmo tempo evitamos-la. E não falando especificamente da morte de alguém, mas nunca, num período histórico, se calhar lidamos com esta questão das coisas que estão sempre a mudar, do novo que está sempre a vir,
Hoje em dia há uma tecnologia, a antiga está a entrar em desuso. E nessa todas estas questões ambientais até, nesse processo de está sempre tudo a mudar, nós, de alguma forma, estamos sempre a acabar com qualquer coisa, estamos sempre a lidar com a morte. Mas estamos a fazer o luto também, não é? Sim, mas estamos sempre a bloqueá-lo ao mesmo tempo. Que é, em vez de lidarmos com o luto diretamente, estamos sempre fascinados com o novo, com o que vem a seguir. Portanto, de alguma forma, eu acho, na minha opinião, que continuamos muito centrados, que a morte invade, de alguma forma, o nosso dia ainda, só que nós não colocamos nesses termos. Em relação à morte de alguém e do luto, na verdade o que eu acho que aconteceu é que com a democratização do preto, por um lado, com esta higienização dos locais da morte em si, quer dizer, antigamente não havia espaço nenhum de uma casa onde não tivesse morrido alguém, se calhar, não é? Sim, hoje não se morre muito em casa, morre sobretudo em hospitais, em instituições de saúde. Portanto, nós, nesse sentido, em relação à morte de alguém, nós não nos confrontamos. É muito raro, acho eu, presenciarmos as pessoas que amamos, tipo, nesses últimos momentos da vida. Até é tabu. É tabu, sim. Não se levam crianças ao funeral porque pode fazer mal às crianças, ou adolescentes, ou até alguém que pode ser muito sensível e que não lida bem com essas coisas. Isto são argumentos, de alguma maneira, legítimos, mas que tentam ser desculpas para as pessoas não se confrontarem diretamente com isto, porque é doloroso e porque é difícil. E, de facto, hoje não falamos tanto do luto, não falamos tanto da perda, não vemos tanto as pessoas a vestirem luto e a vestirem o preto ou os outros códigos. Todo o ritual mudou, não é? Todo o ritual mudou bastante. Até mesmo com esta questão das cremações, deixa de haver uma coisa que era super importante no processo de digestão. Não quer dizer que seja... Eu não vou fazer juízos de valor. Vou tentar não fazer juízos a dizer que agora é que é mau, mas antigamente é que era bom. O facto é que, por exemplo, com estas institucionalizações da morte, higienizações da morte, até do ritual do enterro e tudo mais, nós não temos contacto até sequer com o corpo da pessoa, quase. Nas cremações nem sequer há aquela parte acho eu, de abrir o caixão no final e de dizermos o último adeus. Uma coisa abstrata que ali está, de alguma forma. E é também deixa de haver um lugar para as pessoas irem carpir. E a propósito do carpir, depois também é um tema que eu gostaria de conversar, que é as carpideiras. Sim. Que é uma tradição muito portuguesa, mas para concluir este tópico, os rituais mudaram de facto, os rituais de perda e de expressão da dor, da perda, mudaram bastante. Uns são mais adaptativos que outros, de facto. As cremações é um aspecto que traz muitas interrogações à investigação clínica da área do luto, como é que as pessoas elaboram o luto quando não têm um espaço ou um lugar para lamentar a perda, porque também há muito esta noção, o cemitério é um espaço onde as pessoas podem sentir próximas da pessoa que perderam, e muitas vezes há este comportamento de lá ir para estarem mais próximas das pessoas, e tem esta função. Tu há bocado estavas a falar do luto ser uma perspectiva de um feitiço, não é? Eu acho que o luto tem uma função muito importante, que é adaptar-nos ao novo, e o novo muitas das vezes é um mundo sem a pessoa que amamos e que gostamos muito, e viver nesse mundo novo é muito difícil por vezes, e leva a vários comportamentos, emoções, pensamentos que são muito de pessoa para pessoa, são muito próprios de cada um. Mas de facto os rituais mudam e os paradigmas sociais também mudam. Felizmente já não temos que usar mantas de burel com 40 graus como estão hoje. Mas voltando para as carpideiras, que é um tópico que eu gostava de falar, porque também elas tinham um traje de luto para vestir. Ou melhor, quem são as carpideiras, ou quem foram?
rematando ainda primeiro aquilo que tu acabaste de dizer, eu acho que é exatamente por todas essas razões que cada vez menos se vê esta expressão do luto, não é? Porque, não só porque essa forma de comunicação está a terminar, mas também porque eu acho que neste evitar a ideia do vazio, nós também o evitamos, não é? A ideia lá está, da falta de irradiação das coisas, da ausência, do abandono, fica de alguma forma bloqueada. Evitamos a dor que isso nos provoca, também, sobretudo. E então, as carpideiras têm a ver precisamente com essa questão da dor, e com uma coisa interessante também, que uma vez já falámos também, que tem a ver com o caráter do morto em si, na comunidade. Que é a partir do momento em que alguém morre, torna-se uma espécie de um outro, não é só, é um de nós, mas é muito comum ouvir as pessoas que se vão despedir pela última vez de alguém querido dizer que eu não o reconheci. Nós reconhecemos que está lá a pessoa que amamos, mas parece que não a reconhecemos. E muitas vezes isso tem a ver com esta alienação do corpo de si próprio, não é? Tem a ver com, precisamente, este caráter quase de outra coisa que ali está, não é? Não é só uma questão do não reconheci facialmente, é que ele agora está noutro plano, mesmo que nós não acreditemos em Deus ou que não sejamos ateístas ou tudo mais, há ali um confronto com o silêncio, com a falta de expressão, com isso tudo que parece reenviar para um plano que não é humano, de alguma forma. Pode ser muito também reação de choque. Essa dissociação, estava a ouvir, é muito comum as pessoas ficarem em choque, de facto, com o trauma de reverem a pessoa que amam sem vida. Isso pode ser muito perturbador e por isso mesmo há este não reconhecimento, há esta... parece que não é real, são tudo manifestações muito próprias e muito específicas de uma fase muito inicial da perda, este atordoamento, este não reconhecimento. E é muito comum, de facto. E que tem a ver precisamente, com esse elemento de que é o choque do reconhecimento que esta pessoa já não é um de nós. Estamos a vê-la, nós conhecemos-la, os seus traços, tudo mais, mas ela já não é um de nós, não é? Nós vivos. Nós vivos também. As carpideiras, num sentido tradicional, vêm um bocadinho responder a essa inquietação, se quiseres pô-lo nesses termos, porque quando nós estamos perante uma coisa que não somos nós, ou que pode ser que somos nós, mas não somos ao mesmo tempo, não é? Como é o caso do morto, isso pode trazer perigos para a nossa vida. Assombrações. Não só... a nível, no sentido tradicional, pode trazer má sorte, pode trazer é isso, eu acho que na verdade tudo se resume ao azar, à má sorte, ou enfatiza o abandono, o vazio, o infortúnio. Os animais sentem-no até primeiro que as pessoas, e então há sempre essas histórias. A minha trisavó tinha uma dessas histórias de que os animais sentem e morrem. Tu vais aos corrais dos animais e por cima dos corrais tens ferraduras, ao contrário, não é? Que é exatamente para evitar essas coisas. E não é por acaso que quando alguém morre, os animais são há todo um ritual à volta também dos animais e das coisas da casa, das coisas em que o morto tocou, coisas que eram do morto, que têm que ser exorcizadas de alguma forma. Porque o morto transforma-se nesse caráter sobre-humano que ele adquire, traz problemas, não é? Traz inquietações,
o chorar das carpideiras tem a ver com deixar o morto bem chorado, que é uma expressão, se calhar um bocadinho académica, mas tem a ver com esta ideia precisamente do certificar-nos que ele fica bem lá no outro sítio. No outro plano, no para outro não plano, regressar. que não regresse, não é? Nós temos muitas saudades dele, ou dela, mas implica também uma percepção aguda de que não há volta a dar, não é possível voltar atrás. E, portanto, mandam-se rezar missas, doam-se as coisas porque nós não queremos lidar com as coisas que eram daquela pessoa, ou então lavam-se, ou então queimam-se. Estou a falar em termos tradicionais. Ou então dão-se as coisas para outro, mas nada que fique para a família. Tudo neste sentido de vamos neutralizar o efeito potencialmente nocivo que este acontecimento traz para a vida dos vivos e que ficam cá sozinhos, não é? Abandonados, sem saber bem o que é que... sujeitos ao destino, sem saber muito bem o que é que lhes vai acontecer. E, portanto... As carpideiras cumpriam essa função, de chorar bem. Sim. Eram pagas para isso, na verdade. E conheciam o falecido, conheciam a família, ou isso era uma profissão? Conheciam, e era uma profissão, eram pagas para isso. Não sei se eram pagas, podia haver casos de que eram pagas mesmo a dinheiro, mas geralmente podiam ser pagas com géneros, eram-lhes dados alimentos e tudo mais. Não é uma tradição exclusivamente portuguesa. O carpir alguém era muito comum no período romano, nos celtas, se fores para a Irlanda, há uma coisa, há vídeos no YouTube, chama-se keening, e exatamente é a mesma coisa, é o chorar, é o gritar para assustar. O gritar tem a ver com dor, por um lado, sim, perda, e susto, não é? Assustar, mandar embora. Para não voltar. Para não voltar. Tem esse caráter paradoxal. E também é paradoxal, de facto, isto, porque é muito comum as pessoas que perdem pessoas terem um desejo imenso de reencontro com o falecido. E, portanto, é muito comum as pessoas sentirem o cheiro da pessoa que perderam e ficarem em sobressalto com isto. Ou sentirem a presença do falecido também num determinado lugar ou num determinado momento. Isto é mesmo muito comum e que tem a ver com a ausência, tem a ver com a falta que a pessoa lhe faz e com o desejo de reencontro. Mas também é muito comum, ao sentirem isto, sentirem-se assombradas, em sobressalto. E, talvez por isso se tenha criado estas tradições de manter os mortos longe dos vivos, não é? E é interessante esta perspectiva que tiveram que criar profissões para chorar bem os mortos, para que não venham sobranções. Não é? O luto tem esse lado dual, polar, que é como compensação de um vazio. Tem este lado da dor, da tristeza, do chorar para ficar bem chorado. Tem o anseio do retorno, o querer voltar mas não conseguir. No século XIX multiplicam-se tudo o que é joalharia, por exemplo, relacionado com a perda de alguém, as relíquias, os pedacinhos do osso nos colares, nos medalhões, conservar mechas de cabelo, fazer arte com o cabelo até. Isso é muito tradicional, ou foi muito tradicional em Portugal? Também, mas não só. Tem a ver com uma percepção, digamos assim, do mundo que nessa altura era muito forte, não é? E tem a ver com o mundo ocidental, sobretudo. Mas atravessa de alguma forma todos, com mais ou menos expressão, aparece em todos os países. Sim. Muito bem. E hoje em dia, que expressões de luto é que são mais reconhecidas? Na tua perspectiva, o que é que tu encontras hoje em dia? Como é que lidamos, ou ritualizamos, ou expressamos o luto? No vestir ou não? Eu acho que cheguei a contar uma vez que a minha avó, antes de falecer, ela tinha um medo enorme de que eu, quando fosse o funeral dela, não usasse preto. Porque eu andava sempre preto quando era mais novo e ainda uso.
muito frequentemente, e para ela não havia, se eu usasse preto sempre, não havia nada que marcasse o luto dela de uma forma significativa. Ou seja, eu não ia estar triste porque não estava a usar preto. Ela tinha um medo enorme que eu não ficasse triste e que não expressasse a minha tristeza pela cor. E eu acho que essas coisas pertencem a essa geração e às gerações antes dessa. Hoje em dia, lá está, com estas decadências da ritualização da morte, da ritualização do próprio enterro, tudo isso tende a desaparecer um pouco, não é? Eu não sei, o luto tem que encontrar tipo um escape para algum lado. Não é no vestuário, talvez, ou já não é com tanta intensidade no vestuário. Não há uma expectativa social em relação, ou não há uma expectativa social tão intensa em relação ao vestuário nesses momentos. E, portanto, se calhar, ou não estamos a lidar com a dor da mesma forma, e então o luto expressa-se de outras maneiras que não necessariamente na cor ou noutros domínios, ou então estamos de uma forma tão afastados do processo da morte que não há quase necessidade, que estamos de alguma forma, como eu estava a dizer há pouco, estamos sempre a combater a morte, de alguma forma a bloquear a morte, que não sentimos necessidade de fazer luto. Não há um luto verdadeiro. E, no entanto, a nossa vida está cheia de, cheia de morte, perdas, de coisas. Ou talvez, estava a pensar que exista uma expressão mais individual de luto do que propriamente coletiva, no sentido em que cada pessoa depois arranja as suas próprias estratégias, os seus próprios recursos, as suas próprias formas de manifestar a dor que sente, a dor da perda. E, portanto, muitas das vezes há muita interrogação se aquela pessoa está a ir ao cemitério todos os dias, isto é normal, é normativo, isto depende para a pessoa, qual é que é a função disso, como é que a pessoa se sente a ir ao cemitério todos os dias ou a não ir de todo. Portanto, se calhar existe mais esta liberdade e esta individualidade da expressão do luto, que traz muitas vantagens também, porque depois a pessoa expressa a sua dor à sua maneira, ao seu tempo, ao seu ritmo, e isto é muito importante depois também para quem nos ouve, caso esteja enlutado, claro. sentir que existe esta sua liberdade e o seu espaço interno para expressar aquilo que sente, aquilo que pensa e aquilo que está a viver, no fundo. A questão é, como é que o luto se altera quando deixa de haver cemitérios até? Quando deixa de haver sinais do sítio por onde as pessoas passaram, não é? Porque vendemos as casas, vendemos imediatamente as casas e os objetos e fazemos algum dinheiro com isso e seguimos em frente, não é? E damos as roupas para instituições de caridade e essas coisas todas. Mas e depois, como já não há nada disso, não é? Não temos que lidar com nada disso. E lá está, neste contexto das cremações, do espaço físico do túmulo ou no cemitério já não ser tanto a ideia de uma casa, não é? Da última morada ou da última residência, e desse espaço ser cada vez mais reduzido ao ponto e abstrato e ao ponto de já nem existir às vezes. Na cremação muitas vezes, ou o que acontece muitas vezes é as cinzas serem lançadas e tudo. Não há nada que nos ligue tipo à materialidade daquilo, da pessoa que existiu. Então o luto, não sei como é que o luto se altera nessa. Claro que há a dor, pode haver a dor pessoal, íntima, mas como é que isso se expressa? Ou se expressa de alguma maneira visível? É também mais desafiante na medida em que, se calhar, as pessoas ficam dentro de nós, não é? As memórias ficam dentro de nós e a pessoa que perdemos fica dentro de nós, já não fica num lugar. Embora este lugar dentro de nós, este lugar interno nosso, é também bastante abstrato. Mas talvez exista também mais espaço para haver esta lembrança, a recordação de quem fomos com aquelas pessoas que perdemos,
e de quem essas pessoas que perdemos foram para nós. Isto também dá um pouco a justificativa do título deste podcast, que é porque precisamos dos outros para sermos nós, porque só somos nós através do outro e deste reconhecimento e de quanto os outros nos construíram. E é um bocado esta lógica: enquanto formos vivos, a pessoa continua viva dentro de nós também. Pode parecer um pouco clichê, mas é um pouco isto que se vive também. Sim, definitivamente. Pedro, muito obrigado por esta conversa tão interessante e com tantas camadas e dimensões e tantas perspectivas, mas deu sobretudo para rebuscar uma tradição que habitualmente já não é tão usável ou utilizável ou visível, que é ritualizar a perda através do vestuário. E, portanto, muito obrigado por esta conversa, Pedro. Obrigado, eu.